é só abraçar meu irmão. Liberdade é poder recomeçar, poder lutar. O recomeço longe da prisão é num lugar isolado, no interior de São Paulo. Lá você sai, você vai ver o sol quadrado, né? Aqui você vê o céu inteiro. Lá você não vê árvore, não vê nada. Você tinha perdido a esperança? Tinha perdido. Carlos Edmilson da Silva ficou 12 anos preso injustamente. Só não perdi mesmo de verdade foi a minha vida, porque o resto eu perdi tudo. Crescimento do meu sobrinho, meus irmãos casou, perdi a minha vida dentro da cadeia. A história de Carlos Edmilson com a polícia começou em 2006, quando ele teve uma condenação por furto. Essa é a foto dele na época. E ela é muito importante para a gente entender por que nos últimos 12 anos ele ficou na cadeia, mesmo sendo inocente. Depois do furto, a foto de Edmilson passou a fazer parte do cadastro da polícia. Entre 2006 e 2007, 4 mulheres foram estupradas em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Edmilson estava livre quando investigadores apresentaram a foto dele às vítimas e elas o reconheceram como autor dos estupros. Ele ficou 3 anos preso até que exames de DNA provaram que não era ele o verdadeiro criminoso. Aí eu fui recomeçar de novo, tentar seguir minha vida. Edmilson diz que trabalhou como jardineiro e montador de móveis, mas a foto dele continuava no cadastro da Polícia Civil. Mesmo sem dever mais nada à justiça, ele conta que policiais da região o abordaram 2 vezes. Eu estava vindo do serviço com a marmita e eles falaram que ia acabar com a minha vida, que eu estava fazendo coisa errada e eles iam uma hora ia me pegar. Mas eu nem dava bola, não estava devendo nada. Até que ele foi preso de novo, em 10 de março de 2012, na saída de um banco. Ia pegar o cartão do seguro-desemprego meu. Me chegou um investigador, só falou, estava te procurando a noite toda. O pesadelo se repetia. Para a polícia, Edmilson era o maníaco que havia estuprado mulheres em Barueri e na cidade vizinha Osasco, entre 2010 e 2012. A maioria dos crimes aconteceu nessa passarela, na rodovia Castelo Branco. Este investigador contou à justiça como chegou ao nome de Edmilson, que tinha 24 anos na época. Eu já prendi ele em 2006. Pelo mesmo fato? Pelo mesmo fato. Peguei a foto dele e chamei as vítimas para ver se reconhecia, porque as características batia com ele. Lembrando que Carlos Edmilson já tinha sido inocentado das acusações de estupro em 2006. E como aconteceu naquele ano de 2006, quando os investigadores apresentaram essa foto do sistema da polícia, ele também foi reconhecido pelas vítimas. Desta vez, como autor de 12 estupros, ocorridos entre 2010 e 2012. A grande maioria dos reconhecimentos começou com a apresentação para essas vítimas de uma única foto de um único rapaz, que no caso era o Carlos Edmilson. No momento em que uma vítima é confrontada com uma única foto, numa circunstância em que quem mostra a foto já dá a entender que aquela é a pessoa, a chance da vítima acreditar que está diante do agressor dela é muito grande. E foi o que aconteceu. Esses alvos costumam ser compostos de maneira arbitrária, né, e sem qualquer tipo de disciplina jurídica orientadora. É por isso que a gente entende que os álbuns de suspeito não devem ser utilizados em nenhuma hipótese. Não reconheço isso. Nas audiências, Edmilson sempre falava que era inocente e negava as acusações. Nego tudo, senhor. Mentira, senhora. Com base principalmente nesta única foto, 12 promotores apresentaram as denúncias. Um deles, Wagner dos Santos Queiroz, defendeu assim o reconhecimento de Edmilson. O que mais existe nesse país são condenações de estupradores e ladrões com tipo físico e rosto comuns. Poucas devem ser as vítimas estupradas por sósias do Brad Pitt. Ele se referia ao ator americano Brad Pitt. Tentamos ouvir o promotor, mas não tivemos resposta. 6 juízes julgaram os casos e condenaram Edmilson a 170 anos por 12 estupros. Ele passou por pelo menos 4 cadeias diferentes em São Paulo e repetia sempre a mesma história para os presos.
Eu falava, não foi eu. Cara, que você tá metendo louco, mano? Um monte de BO você não fez? Eu falei, não fiz, cara. Mas você é muito paciente, cara. Eu falei, pô, mas se eu não for paciente, eu não vou embora. Por 12 anos, Dona Ana visitou o filho, mês a mês. Eu falava para ele, só tem que ter fé, a gente não se envolve com coisa errada aqui dentro. Enquanto eu puder vir, eu venho. Eu nunca pedi a fé. De madrugada tinha vezes que eu chorava. Passei de beber cachaça, de desgosto. Dentro da cadeia, Edmilson aprendeu a fazer crochê. Esse aqui tudinho foi ele que fez. Eu trazia de lá e vendia. Isso ajudou vocês a se sustentarem nesses anos? Ajudou e ajudou bastante. A Defensoria Pública conseguiu reverter 2 das 12 condenações, ao provar que o reconhecimento fotográfico não seguiu a lei. Mas Edmilson continuou preso por causa dos outros 10 processos. O promotor de justiça Eduardo Querubim, que atuou num dos casos, alertou o Innocence Project, o Projeto Inocência, uma associação que trabalha para identificar erros judiciais e que já conseguiu libertar 8 pessoas no Brasil. No caso de Edmilson, o projeto pediu uma prova técnica importante. A gente percebeu que em nenhum dos 10 casos havia se tentado produzir um exame com o material genético que tinha sido colhido daquelas vítimas. O reconhecimento, ele não pode isoladamente amparar um indiciamento, uma condenação. Ele precisa sempre estar amparado em outras provas, provas testemunhais, provas periciais. A gente tinha nas mãos uma nova prova que era garantidora da inocência dele, que eram 5 exames de DNAs, os 5 falavam que o material genético do Carlos Edmilson não era compatível com aquele que foi encontrado nas vítimas. Na terça-feira passada, o Superior Tribunal de Justiça determinou que Edmilson fosse solto e inocentado de todas as acusações. A consequente absolvição do paciente é como voto. O cara entrou tudo dentro da cela, me abraçar. E até mesmo, né, uma palavra de conselho, cuida da mãe, cuida da velhinha. Chegou sua hora, mano. Eu falei, chegou minha hora. O Fantástico cobrou respostas sobre o caso de Carlos Edmilson. A Secretaria de Segurança Pública informou que analisa as medidas cabíveis a serem tomadas em relação à equipe da investigação que fez o indiciamento de Edmilson e que qualquer desvio é prontamente investigado. A promotoria disse que o exame de DNA que culminou na soltura de Edmilson foi requisitado pelo Ministério Público de São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que os juízes têm independência funcional para decidir de acordo com os documentos dos processos e seu livre convencimento. Depois de 12 anos, o dia tão esperado chegou. E o Fantástico estava lá, na saída da cadeia de Itaí, no interior de São Paulo. De onde você tirava a força para chegar para esse dia de hoje? Orando a Deus e ela aqui, a minha velhinha. Ela que me dava força para todos os dias suportar isso. A análise de DNA descobriu o verdadeiro culpado, José Reginaldo Neres. Foi ele que começou a série de estupros em 2006 e depois em 2010. José está preso por outro crime e, por uma coincidência, na mesma cadeia onde Edmilson passou os últimos 4 anos. Mostrei para ele os exames de DNA, as condenações. Ele confessou para você? Ele não confessou só para mim, né? No dia de visita, minha mãe queria conhecer ele. Tremia, eu não sabia, mas eu me controlei. Falou de onde que foi, debaixo de uma ponte, me estrupou, roubou. Não conseguimos contato com o advogado de José Reginaldo Neres. Agora, com 37 anos, Edmilson não voltou para o bairro onde morava. Lá, ele ainda é visto como um estuprador. E até ele se recuperar, vai ser difícil. Tá construindo a família dele, destruiu tudo. Destruiu tudo. Quem sofreu foi eu, pobre, preto, favelado. Quem sofreu foi minha família. Como é que estão os seus planos daqui para frente? Trabalhar. Tentar buscar o tempo perdido, né?